Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Wesley Miranda aqui para nós darmos início à nossa aula top de matemática, juntinhos e juntinhas com vocês. Bora lá? Então, galera, para a nossa aula de hoje, nós vamos de frações, muito além da pizza. E aí, galera, quem gosta aí de frações, de pizza? Quando a gente fala de fração, logo a gente já se recorda de quem? Das pizzas, né? Das famosas pizzas. Eu, particularmente, adoro pizza. E a Rosângela? E você, Rosângela, gosta de pizza também? Rosângela também gosta. Então, todo mundo aqui está em um denominador comum que gosta de pizza. Agora, olha só. Vamos lá, porque agora na nossa aula aqui eu tenho um desafio especial para vocês. Então, olha só o desafio aí na telinha. Então, em uma horta comunitária, um grupo colheu 6 melancias. Então, agora a gente vai falar de fruta, viu? Não vamos falar de pizza, porque se comer pizza demais, gente, pode dar ali aquela dor na barriga, né? Então, olha só. Então, em uma horta comunitária, um grupo colheu 6 melancias. Elas foram divididas igualmente entre 4 famílias. Cada família ficou com quanto da colheita total? Estamos falando de partes de um todo ou de um quociente? E aí, vocês se lembram lá da divisão? Do quociente na divisão? Então, aqui, galerinha, para a gente poder desvendar esse mistério aqui das frações, nós vamos precisar relembrar sobre a divisão. Como nós realizamos a divisão aí sempre até o momento aqui das frações. Então, olha só, então vamos aqui retomar comigo, porque agora é hora de nós falarmos sobre os números racionais. Então, observe. Então, os números racionais, eles podem aparecer de diversas formas, certo? Então, olha só, pode aparecer como parte de um todo, que significa o quê? Que significa quando nós dividimos algo em pedaços, ou seja, a gente tem um todo e nós vamos dividir esse todo em partes, certo? Então, partes de um todo significa o quê? Por exemplo, eu tenho um bolo dividido em 8 partes. Então, 8 partes é o total de partes que esse bolo foi dividido, certo? Se eu comi 3 partes, logo eu vou ter o quê? 3 sobre 8, ou seja, 3 partes de um total de 8 partes, certo? Então, primeiro, ou seja, em cima nós temos o número de partes, que é o numerador, e embaixo nós temos o total de partes, que é o denominador, certo? Nós também temos, galerinha, uma outra forma muito comum de representar os números racionais, que é através do quociente. O que é o quociente, galera? É o resultado de uma divisão. Então, quando eu divido um número pelo outro, o quociente é nada mais, nada menos do que o resultado da divisão, certo? Então, quociente significa resultado da divisão. Agora, olha só, por exemplo, retomando aqui o nosso desafio da nossa aula de hoje. Então, 6 melancias divididas entre 4 famílias, ou seja, eu tenho o número 6 dividido pelo número 4, que resulta em 1,5, ou uma parte inteira e 1 sobre 2, ou 1 meio, certo? Agora, olha só, o que uma fração ela pode significar? Então, uma fração ela pode significar parte e todo, lembrando que parte é o que vem no numerador e todo é o que vem no denominador. Por exemplo, comi 2/5 do chocolate, ou seja, eu comi 2 partes de 5 de um determinado chocolate, certo? Ou pode significar também quociente, ou seja, o resultado de uma divisão. Por exemplo, 2 dividido por 5, que é o mesmo que 2 sobre 5, vai resultar em 0,4. Então, quando eu faço essa divisão e transformo esse número em um número racional ou um número decimal, nós vamos ter aqui uma fração representada através de um resultado de uma divisão. Então, cada um fica com 0,4 do valor, ou seja, eu tenho 2 dividido entre 5. Então, cada um vai ficar com 0,4 na forma de número decimal, certo? Agora, olha só, então, como agora nós já retomamos aqui os números racionais, vocês já relembraram sobre essas ideias, bora para um desafio prático aqui, galerinha. Situação. Então, imagine aí nessa cachola de vocês, que eu tenho certeza que todo mundo aí é muito bom com a imaginação.
Imagine que uma escola, ela recebeu 15 litros de suco para distribuir igualmente em 10 garrafas, certo? Então, olha só, vocês na escola aí receberam 15 litros para distribuir igualmente entre 10 garrafas. Então, 15 litros em 10 garrafas. Aí eu quero perguntar para vocês, olha só, então nós temos aqui, ó, 15 dividido por quantas garrafas? Então, 15 é o total de litros e 10 é a quantidade de garrafas. Então, aqui eu vou dividir 15 por 10, certo? Agora, olha só, ao fazer essa divisão, nós vamos ter aqui, neste lugar, o quociente da divisão, que é o quê? O resultado dessa divisão, certo? Então, vamos lá. Aqui, galerinha, nós temos que 15 dividido por 10... Lembra que eu falei para vocês sobre a divisão quociente? Então, vamos lá. Que número que eu multiplico por 10 que vai resultar 15 ou próximo de 15? Que número, hein, Rosângela? Que eu vou multiplicar por 10 que vai chegar próximo ao 15 ou igual ao 15? O número 1, isso mesmo, porque se for 2, vai ser 2 vezes 10, 20. Então, vai ultrapassar e não pode, tá? Então, 1 vezes 10, 10. Então, agora eu vou subtrair aqui. 15 menos 10, quanto que dá? 5. Ah, professor, então, sobrou aqui 5. Agora eu pergunto para vocês, que número que eu multiplico por 10 que vai resultar 5? Ah, professor, mas se o 5 é menor que o 10, como que eu posso multiplicar um número por 10 que vai dar um número maior do que 5? Ah, não tem jeito. Tem como sim, galerinha. É só você simplesmente colocar uma vírgula, certo? Olha só, você vai colocar uma vírgula, tá bom? E aqui nós vamos agora aplicar a ideia de fração. Então, observe. Aqui, se eu multiplicar o 0,5, porque antes aqui da vírgula tem um zero, né? Então, 0,5 multiplicado por 10, vamos fazer aqui? Então, olha só, gente. 10 vezes 0,5. Vocês se recordam lá da multiplicação de um número decimal por um número inteiro? Então, olha só. 10, aliás, 0,5 vezes 10 vai dar o quê? 0 vezes 5, quanto que dá? 0. Vai ficar bem espremidinho aqui, tá? Agora, olha só. 5 vezes 1, 5. O que eu faço com a vírgula? Desço essa danada aqui, tá bom? Agora, olha só, eu vou trazer isso para cá, viu, galerinha? Olha só, vou puxar ele para cá e vou repetir esse número para não ficar muito ali pertinho de mim, tá? Então, olha só. Então, vai ficar 5,0. Estou só repetindo, tá? Agora, vamos multiplicar. 0 vezes 0. Todo número multiplicado por 0 é ele mesmo. Ou seja, 0, né? 0 vezes 1, quanto que dá? 0. Então, agora eu vou somar. Opa, pera aí que eu voltei o slide aqui. Mas olha só, vamos voltar aqui. Então, olha só. Agora eu vou somar aqui, galerinha. Então, eu vou fazer um somatório aqui. Olha só. Vou passar para o lado de cá, porque o espaço aqui está curto, né? 0 mais 0, 0. O que eu faço com a vírgula? Vou descer ela para cá. 5 mais 0, 5. Então, aqui, galerinha, eu tive que o resultado dessa multiplicação foi 5. Só que como ali o 0 depois da vírgula não tem valor, eu vou aproveitar só a parte inteira do número, que é o número 5. Então, 0,5 vezes 10 vai dar 5. E 5 menos 5, quanto que vai dar aqui? 0. Ou seja, nós fizemos uma divisão que resultou num quociente de 1,5, tá bom? Agora, olha só. Qual é a quantidade de suco em cada garrafa? Ou seja, cada garrafa vai receber 1,5 litros de suco, tá bom? Então, pegando ali os 15 litros e dividindo igualmente entre as 10 garrafas, eu vou ter 1,5 litros de suco em cada um, tá bom? Agora, olha só. Interprete, galerinha, como quociente e também como fração. Ou seja, nós podemos ter aqui uma fração que é a fração de 15 sobre 10, certo?
representada na forma de um número decimal, que é 1,5, certo? Agora, olha só, depois, o que você vai fazer? Ó, seu caderno aí tá grandão, tá bonito aqui, ficou um pouquinho tumultuado, porque o professor escreve grande, mas você vai representar essa resposta tanto na forma de fração, quanto na forma de número decimal, ou seja, essa fração aqui que eu acabei de escrever, que é 15 sobre 10, ou 15 dezavos, e também o 1,5 que está na forma decimal, tá bom? Agora, olha só, eu vou deixar aqui um desafio para vocês, que eu tenho certeza que todo mundo aí tá expert, afiado e afiada aí nos números decimais e nos números racionais. Então, o desafio aqui de hoje é o seguinte: durante uma refeição, observe como a comida é dividida. Pode ser pizza, bolo, suco, tá? E aí você vai anotar. Primeiro, você vai anotar o total, que seria o todo. Você vai anotar em quantas partes ele foi dividido, se foi em uma, duas, três ou em 10. E quanto cada pessoa ficou, quem está ali para fazer aquela refeição. Vou dar um exemplo. Por exemplo, uma pizza para 4 pessoas. Cada uma vai ficar com 1 sobre 4, ou seja, uma parte de 4, que é o total. Então, você vai escrever dessa forma, tá bom? Usando esse modelo. Fiquei até com fome aqui, viu? Vi um bolo ali, uma pizza, suco de morango, laranja, suco de kiwi. Eu vou terminar essa aula aqui, vou ali fazer o meu belo lanche para eu não passar vontade, tá bom? Então, fique aí você com esse desafio, tá bom? E supere esse desafio aí com a sua família, com seus colegas e também com seus professores. Galera, e na nossa aula de hoje, o que nós aprendemos? Então, nós vimos, galerinha, que os números racionais podem representar parte de um todo ou o resultado de uma divisão ou quociente. Nós aprendemos também que nós podemos usar esses significados para resolver situações do nosso cotidiano. E que as frações e os decimais são formas diferentes de mostrar a mesma ideia, ou seja, significam a mesma coisa. E nós também, galerinha, aprendemos aqui que saber interpretar isso, ou seja, os números racionais e as frações, vai nos ajudar sempre em receitas, compras e até também a dividir aí os brinquedos igualmente entre os seus colegas aí da escola ou da sua casa, tá bom? Então, galera, a nossa aula de hoje foi demais. Eu vou ficando por aqui, mas olha, eu espero que vocês tenham adorado essa aula. E antes de dar tchau para vocês, eu quero deixar aquela diquinha super especial. Para você que ainda não entrou lá no canal CA de Anápolis no YouTube, acesse o nosso canal, clica no sininho para você ativar as notificações das nossas novas aulas lá preparadas para vocês, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Então, um grande abraço aí para cada um e cada uma de vocês e até a nossa próxima aula.